Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos para mais uma live do Christian Hall Cisaleiro. Vamos aguardar as pessoas entrarem. Agradecer a presença dos que já estão aqui para essa live. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do Christian Hall Cisaleiro. Vocês estão me ouvindo bem? Bota um joinha aí, por gentileza. Boa noite, sejam bem-vindos. Podem ir entrando, convidando os amigos, compartilhando, para os amigos participarem também, quem vocês acham que tem interesse no tema. Aproveitem e visitem nosso site do Christian Hall Cisaleiro, nossa página no Instagram. Acessem o nosso link na bio. Um projeto muito interessante. Neste instante, vamos estar aqui com a presença do pastor Jair, pastor titular da PIBS, Primeira Igreja Batista de Serrinha. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do Christian Hall Cisaleiro. Quero agradecer a participação de todos. Vão convidando seus amigos, mais pessoas que têm interesse nesse tema muito interessante sobre a educação teológica, a qualidade da educação da teologia. Uma educação para todos. Vamos aguardar mais um pouquinho para chamar o pastor Jair. Boa noite. Gente, quem puder, segue nossa página no Instagram. Acessa o link na bio, vai no site e procura saber mais sobre esse projeto incrível, uma educação dentro de uma visão cristocêntrica. Tem curso de graduação, de pós-graduação e mestrado, e muito legal. Vocês vão entrar lá e gostar. Pronto, agora eu vou convidar aqui o nosso pastor Jair.
Agradecer a presença de todos. Ô, Rafa, me tira uma dúvida. O pastor Jair vai estar pela página da PIBS ou pela página dele? Deixa eu convidar aqui. Estamos aguardando. Boa noite. Deixa eu colocar o fone aqui para ver se vai melhorar, se vai ficar bacana. Como é que vai, Maria? Tudo bom? Seja bem-vindo para essa live. É um prazer tê-lo conosco para falar de um tema tão interessante. Com alegria minha. Pastor, se apresente para nosso público que não te conhece. Gente, boa noite mais uma vez a todos. Boa noite, Mariana. Boa noite, Rafaela, que estão nessa equipe. E a todos, né? O Christian Hall de Brasília, que está com a gente também. Pastor Elisângelo. Todos que estão aí. Eu queria pedir que vocês ajudem a gente aí a se identificar, dizendo de onde estão falando, né? A sua cidade. E como a Mariana me apresentou, eu me chamo Jair. Hoje eu pastorei a primeira igreja batista de Serrinha. Tenho a alegria de pastorear essa igreja aqui na região Cisaleira, daí esse nome do Christian Hall, né, da nossa região. Eu tenho uma formação de bacharel na área de comunicação. Sou bacharel em comunicação social com habilitação em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia e entendi o chamado de Deus para o Ministério Pastoral e fui fazer um mestrado nos Estados Unidos. Eu e Letícia, nós moramos lá de 2010 a 2014. Estudei o mestrado em Divindade, que é um dos cursos que o Christian Hall oferece aqui na nossa região e no Brasil todo. Eu morei no estado do Texas, onde também estão algumas dessas escolas com quem o Christian Hall tem parceria. Depois nós voltamos para o Brasil, já com Efraim, em 2014, e pastorei no sul de Minas, a Igreja Batista Betel. A primeira Igreja Batista de Serrinha nos convidou, vim pastorear aqui em 2017, a partir de 4 de fevereiro. Nesse meio termo aí eu fazia também um doutorado em estudos do cristianismo no mundo, no mesmo seminário, o Seminário Teológico Batista do Sudoeste, fica na cidade de Fort Worth, lá no Texas, e tive a alegria de concluir esse curso. Eu lancei meu primeiro livro, que é a minha tese de doutorado. Estou traduzindo e adaptando aqui para o português, para a gente lançar no Brasil. E fico muito honrado em participar desse projeto. Agradeço a Deus pela vida de Nick Ellis e de Aaron Pierce, que são os diretores aqui no Brasil desse projeto. E é muito bom, eu estava comentando com Letícia há pouco, como a gente vê a espiritualidade, e o espírito de oração e de sintonia com Deus, buscando a direção de Deus para abençoar nosso país com a educação de qualidade, que é o que a gente vai falar hoje à noite. Amém. Pastor, temos uma pergunta para iniciar. O que seria um ensino teológico de qualidade? Mariana, a gente pensa em ensino teológico, quando a gente fala de ensino teológico, a gente está falando de uma educação bíblica, né, da Bíblia Sagrada, que é o nosso livro texto, um livro que é o nosso manual de fé, de prática e tudo mais. E a gente pensa nesse tipo de estudo, mas com um pouco mais de profundidade. Então, vai um pouco além da escola bíblica dominical, e a gente vai estudar aí a origem do texto sagrado, as línguas originais, o contexto histórico, mas, acima de tudo,
a gente pensa numa educação teológica de qualidade, quando a gente leva a sério que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, ou seja, a gente leva a sério a Bíblia, e essa educação teológica de qualidade, ela significa que a gente leva a sério o que a Bíblia diz, e a proposta, então, né, da gente, com o Christian Hall, é a gente ter uma educação que alcance a todo mundo, e que seja acessível, né? Então, seja para quem quer somente ampliar o seu conhecimento bíblico, um membro de igreja, como você que pode estar assistindo aí agora, ou alguém que já é pastor, ou tem um chamado pastoral. Essa educação de qualidade significa uma educação firmada na Bíblia, na ortodoxia, ou seja, no que a igreja vem aí se firmando e construindo e desenvolvendo sob a mesma inspiração do Espírito Santo, assim como a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. A gente entende que a caminhada da igreja é assim também, e por isso que a gente chega com essa proposta, e essa é a visão, né, de uma teologia sólida, bíblica, que não fica à mercê do tempo, da cultura, das opiniões das pessoas, das linhas políticas, ideológicas. Não, o que a Bíblia diz é o que importa, e ela é sempre firme. A Bíblia sempre traz uma mensagem importante para o nosso tempo, e uma mensagem que não se vende, que não se maqueia. Enfim, é uma educação teológica sólida, bíblica, como a igreja evangélica, a igreja cristã vem fazendo ao longo de sua história. Muito interessante. Só dando um intervalinho aqui para falar que as pessoas podem estar, quem está nos assistindo, se surgirem dúvidas, podem estar fazendo que depois da fala do pastor, a gente vai estar abrindo para estar respondendo essas possíveis dúvidas. Pedir para vocês compartilharem, não perde, compartilhe essa live com quem tem interesse, com o que vocês acham que vão se interessar, é um projeto muito interessante. E vamos dar continuidade aqui agora, né? A próxima questão que eu acho que muitas pessoas querem saber, né? Como está o cenário da educação teológica no momento atual e como o Christian Hall se encaixa nessa proposta? Olha, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, não foi? A gente não esperava isso acontecer. E é curioso que a gente começou a conversar com o Nick, com o Aaron, a respeito desse projeto, eles apresentaram para a gente, e eles falavam de... pode mandar as perguntas, né? O pessoal está mandando, a gente vai respondendo aí ao final. E a gente falava da questão da educação doméstica, a educação chamada homeschooling. Por exemplo, tem uma pessoa em Nova Açores, aqui na nossa região, que pratica isso, que é vinculado ao grupo da educação escolar casa, né? Classical Conversations, que tem a ver com isso. E aí a gente vê hoje tanto esse tipo de movimento, que é inicial, é muito incipiente, né, iniciante no Brasil. Agora, quando a gente vai para a questão dessa educação, que inclui a educação à distância, né, ela não é baseada somente na educação à distância. Não, a nossa educação, esse formato, ele vem a calhar com o momento que a gente está aí, de uma realidade que não tem como voltar atrás, né? Essa realidade que a gente tem aí, ela é sem volta, de uma educação que não tem mais limites geográficos. Então, por mais difícil que seja esse momento atual, por mais complicado que seja a gente pensar numa educação que inclua também, né, o aprendizado à distância, mas esse momento atual ele veio abrir uma oportunidade para a gente entender que a educação digital, que incluindo o aspecto presencial, que é também uma diferença aí do nosso projeto, né, dessa porta aberta aqui para a nossa região, ou esse contato individual, né, ter alguém de fato, tudo isso mostra que a gente precisa pegar os limões que aparecem na nossa vida, ou seja, se a vida dá um limão para a gente precisa fazer uma limonada. E esse é um cenário interessante, eu vejo, para as pessoas aproveitarem, né, essa oportunidade para poderem estudar e conhecer mais a Bíblia no conforto de sua casa, mas também com a comunidade ao redor, né, que é a proposta de tutores, de discipulado, né, para transformar a sociedade.
Com certeza. Boa noite. Tem mais pessoas entrando aí. Sejam bem-vindos à nossa live. É muito interessante mesmo, porque o contexto atual ele já vinha pedindo, né, abrindo muito espaço para essa educação à distância. E com essa proposta de uma educação com padrão internacional, vamos dizer assim, para quem tem esse interesse, no conforto da sua casa, realmente, nesse momento, se encaixou de pegar o limão e fazer a limonada, é como o próprio pastor falou, né? Vamos para a terceira questão. Pastor, compartilhe um pouco da sua experiência de educação teológica, incluindo o ensino à distância ou híbrido. Então, no mestrado que eu fiz, chamado mestrado em divindade, que é um curso para, por exemplo, né, você, Mariana, você fez um bacharel em pedagogia, né, você tem essa formação. Então, você, por exemplo, pode fazer uma licenciatura. Obrigado. Aí você pode pegar essa sua licenciatura e aproveitar para fazer esse mestrado, que é um mestrado amplo, com formação teológica pastoral e básica para quem quer entrar no ministério pastoral, né? É como se fosse o médico que precisa fazer sua faculdade para trabalhar na área, tendo feito já, sendo um pré-requisito fazer um bacharel anterior. No mestrado em divindade eu fiz algumas disciplinas, a maioria foi presencial, eu morava lá, morava no campus, né, nas casas da vila de estudantes, enfim. Mas também havia disciplinas que eram tanto na sala de aula, mas com elementos online. Hoje se fala muito de síncrono, assíncrono, né, vários termos que se usa. Sim. Mas, assim, é interessante para mim ter essa experiência de estar na sala de aula e ter testes online, ter trabalhos para apresentar, para submeter pelas plataformas, né? Como hoje se faz muito, e eu vejo que a gente tem aí uma realidade de também, né, falando da minha experiência, só para compartilhar um pouco, eu tive também disciplinas só online, né, com uma tecnologia já muito desenvolvida, bastante avançada. No doutorado, eu tinha aulas presenciais no campus, uma vez por ano, passava lá 3 semanas, lá no campus do seminário. Isso em 2014, a gente ainda morava lá. Depois, em 2015, eu viajei para o período de aulas lá, e depois fui para 2016, 2017. Em 2018, eu fiz meu chamado tirocínio docente, que é o ensino, né, o estágio de ensino no doutorado, e foi na Nigéria. E assim, a gente tinha, durante o ano, eu tinha reunião com os meus orientadores, com o meu orientador, né, para ser mais específico, o doutor Daniel Sanches, e eram reuniões por meio da plataforma, como o Google Meet ou como outros, né? No caso, na época, era a Adobe Connect e outras. Ou seja, eu estava ali face a face, somente com a diferença de um equipamento, como a gente está aqui, e conversando e sendo orientado, e usava o e-mail, e isso era muito importante, porque a gente precisava estar ali registrando tudo, né? Porque o estudo é assim, a gente precisa registrar e ter tudo por escrito, o que foi falado, o que foi acordado, o que foi orientado, né? Para não ter nenhuma dúvida. E assim, foi assim esse formato, esse modelo. Só para concluir essa resposta, a gente vê hoje que existe muito uma falta de atualização no nosso país, na educação. Ou seja, essas coisas que já acontecem mundo afora, elas ainda estão começando a acontecer aqui no Brasil. Então, por exemplo, esse formato híbrido, por exemplo, ele começou agora no doutorado aqui no Brasil. E assim, a gente precisa ter isso em mente, né? Que essa oportunidade que está aqui sendo aberta é uma oportunidade para as pessoas estarem com a educação de ponta. Que talvez ainda não tenha aqui no Brasil, como não tem em alguns aspectos, né? E vale a pena, né, investir nesse tipo de educação, porque você vai estar à frente, né? Não por questão de orgulho ou de vaidade, mas vale a pena, né? Se tem a oportunidade, fazer e aproveitar essa oportunidade. Com certeza. O próprio mercado também, ele exige isso da gente, né?
para a gente não ir ficando para trás e também porque o conhecimento, ele nunca acaba, né? A gente sempre está aprendendo. Bom, É verdade, é verdade. E é bom você lembrar isso aí, porque, só para concluir, que a gente tem esses cursos para começar, mas já existem outros cursos disponíveis. E que a pessoa pode entrar, né, no site do Christian Hall, christianhalls.com.br, e vai saber de cursos em diversas áreas. E são cursos de bacharel, de mestrado, doutorado, mas também, assim, uma coisa que eu queria lembrar é a pessoa que é membro de igreja, que quer conhecer mais, eu queria conhecer mais sobre o Antigo Testamento, eu quero conhecer mais sobre o Novo Testamento. Essa pessoa pode fazer o curso, somente uma disciplina, e fazer no seu próprio ritmo, né, de acordo com, claro, com os limites da escola, mas é uma oportunidade para todo mundo. Maravilha, muito bom. Bem-vindo, quem está entrando agora. Vamos convidar, compartilhar e convidar nossos amigos para estar assistindo essa live. Vamos para a próxima questão. Quem pode participar dos cursos oferecidos pelo Christian Hall Cisaleiro? Seria somente para vocacionados e pastores? Então, a gente estava falando disso, né, há pouco. Eu acho que isso que é muito bacana nessa proposta. Um seminário, ele, como é o caso, né, da Grace School of Theology, da Escola de Teologia Graça, que fica lá em Houston, ou também a LeTourneau University, a Universidade de LeTourneau, lá no Texas, em outra cidade, Longview, elas são escolas que abrem a oportunidade tanto para o vocacionado, aquela pessoa que entende o chamado de Deus para servir, em ministério pastoral, em missões, dentro da igreja em determinada área, como também para um membro de igreja. Eu tenho feito contato com o pastor e divulgando, encorajando a compartilhar com suas ovelhas, porque essas pessoas elas podem ter interesse. Seja um aposentado, por exemplo, que tem mais tempo e que quer investir o seu tempo nisso. Seja um profissional liberal, que é profissional de escola bíblica, professor de escola bíblica, por exemplo. Seja quem for, né, pode fazer esses cursos e aproveitar essas oportunidades. Claro que, por exemplo, para alguns cursos ou para algumas oportunidades, existe uma mentalidade para o vocacionado, como, por exemplo, quem quer, né, Bruno, meu amigo pastor Bruno da Igreja Presbiteriana de Guarulhos entrou aí, ele fez, por exemplo, um bacharel, está fazendo seu mestrado, e é preciso a pessoa ter uma recomendação da igreja e tudo isso. Mas esse curso e os demais cursos que vão ser oferecidos a partir do ano que vem, em diversas áreas, administração, educação, tecnologia da informação e tudo mais, são cursos que abrem um leque para as pessoas se atualizarem, estarem preparados, como você falou, para o mercado, com essa facilidade e com reconhecimento internacional. Né? Isso é importante a gente mencionar. Que algumas pessoas perguntam, alguém perguntou aí, né? A gente vai responder daqui a pouco. A questão desses cursos aí é o nível internacional e reconhecimento internacional. A gente responde mais a pergunta daqui a pouco, né? Específica aí. Sim, sim. No instante, eu vou estar abrindo para o pastor estar respondendo as perguntas. Quem tiver alguma dúvida aí, pode ir botando. Tem uma caixinha aqui logo abaixo com uma interrogação que vocês podem estar fazendo as perguntas nela, ou então aqui mesmo, não sei se o nome é chat, aqui mesmo nos comentários. Bom, essa proposta que esse projeto vem trazendo é muito interessante porque ela propõe uma formação integral do sujeito, né? E a gente vê que isso realmente é necessário. A sociedade está demandando uma formação assim, porque a gente vê que hoje em dia, como está o ensino voltado somente para a parte acadêmica, científica, não está contemplando o sujeito na sua totalidade e não está formando e preparando as pessoas para a vida em si, né? Então, essa proposta eu acho excelente, né? É verdade. Eu queria aproveitar aí para dizer que a gente tem esse diferencial, né? O projeto tem esse diferencial. Né? Mariana e Rafaela estão nessa equipe, divulgando, trabalhando, né, nesse projeto. E isso faz a diferença nessa visão. Que é o quê? Por exemplo, tem um Christian Hall lá em Watoto,
na África, com essa mesma visão de chegar no lugar e transformar vidas. Pessoas e países que não teriam oportunidade de ter uma educação assim, podem ter agora. E podem ser abençoadas com esse tipo de educação que antes seria necessário ir para os Estados Unidos estudar. Assim, é possível ainda, né? Esse projeto é uma ponte para isso, para as pessoas estarem pensando nisso, sonhando nisso também, com isso. Mas é educação de qualidade vindo até a gente, vindo até a nossa região. Muito bom. Inclusive, o lema do projeto é Educação Global, Transformação Local. Então, quem realmente tem uma perspectiva aí de transformação, de contribuir com a sua comunidade, com a sua região, e alcançar, assim, cada vez mais, tipo assim, é uma transformação que acontece local, mas acaba atingindo o global, porque cada um fazendo a sua parte, a gente consegue alcançar e, vamos pensar positivo, fazer um mundo melhor, né? Agora vamos abrir para... Pastor, quer comentar mais alguma coisa? Não, isso é bacana da gente pensar, porque, ainda mais no cenário como o de hoje, a gente pode pensar, né, que a gente tem um cenário tão negativo, né, tão pessimista, e eu vejo que uma grande questão para a gente hoje é o que é que as pessoas vão fazer para contribuir para melhorar o país, para melhorar a cidade de Serrinha, a região do Cisal, o estado da Bahia, onde a pessoa estiver no Brasil, né, é um projeto que é aberto para todo o Brasil. Então as pessoas têm a oportunidade de, nesse momento, em vez de reclamar, em vez de ficar se lamentando, fazer algo, buscar a Deus, pedir a Deus os recursos, batalhar, porque é preciso fazer, né? Correr atrás. Com certeza. Assumir o seu papel enquanto agente, né, ator de transformação social, né? Pegar a responsabilidade, a sua responsabilidade para si, né? E fazer o seu. Verdade. Vamos abrir aqui para as questões agora. Vamos ver se... Acho que tem uma aqui. Deixa eu ver. Eu vi um sobre a questão do reconhecimento, não foi? Sim, se era reconhecido pelo MEC. Então, essa é uma parte que todo mundo que tem o interesse de mercado vai perguntar. Aqui, ó, por pastor, exemplo, licença. Perguntou, o curso de mestrado é reconhecido pelo MEC? Não. Isso a gente precisa, né, sempre responder para as pessoas entenderem. Esses programas, por exemplo, eu mesmo, minha esposa, ela também fez um mestrado na Universidade Estadual no Texas, a Tarleton State University, a gente precisa passar por um processo no Brasil de reconhecimento. A EDI, a GDI, que são as instituições que mantêm, que promovem esses programas no Brasil, ainda não existe parceria com universidades brasileiras para isso. Por quê? Primeiramente, o alvo é ministerial em termos de teologia, né, dos cursos teológicos, para responder aí o nosso participante. Então, se a pessoa quer um curso reconhecido de antemão, não é esse o caso. Esse é um curso que a pessoa vai adquirir um conhecimento de nível internacional. Esses diplomas que a gente tem, o meu diploma de doutorado, de mestrado, de minha esposa de mestrado, eles vão valer em qualquer lugar do mundo, no geral. Nos Estados Unidos é um diploma reconhecido, na Europa, em qualquer outro lugar do mundo. Eu fui ensinar na África, passei pela Europa também, em qualquer lugar que a gente vá, em termos internacionais, é reconhecido. Mas no Brasil, ainda não. Infelizmente, a gente pode falar isso, infelizmente. O nosso Ministério da Educação está atrasado, porque se a gente chega com um diploma, como foi o meu caso, em uma universidade, em um seminário americano, eles reconhecem o nosso curso aqui. Claro que algumas exceções por questão de mercado, por exemplo, a área de saúde nos Estados Unidos, a pessoa vai precisar passar por um teste e outras coisas, mas a questão de mercado e de outras questões. Mas, no geral, a pessoa chega com seu diploma nos Estados Unidos ou na Europa e é reconhecido e aceito. Mas aqui não. Então, infelizmente, a gente tem essa deficiência brasileira, no caso. Mas é um diploma reconhecido nos Estados Unidos e no mundo todo. E só para falar dos outros cursos, aproveitando, né? Por exemplo, tem um curso... Né? Do curso ou do curso?
Não, do curso em si. A gente, não é bom de falar do curso também, mas assim, Porque o tem uma curso, outros cursos sobre o tem uma de curso. custo, né? De O curso? custo, né? O curso, tá, pode perguntar aí. Vamos mais sobre o curso. O Christian Hall Cisaleiro irá oferecer apenas cursos teológicos? Pronto, essa, né? Então vamos pegar esse gancho aí. Não. A gente começou com o teológico por conta do foco e até mesmo pelas muitas reuniões e planejamento que houve, né? Houve um envolvimento inicial de várias pessoas, de um grupo. Se chegou a esse grupo atual de base, de suporte, né? Rafaela como diretora, Mariana na equipe, Eunice também dando suporte. Essa equipe pode e deve crescer. Mas, assim, a gente, pelas pesquisas feitas pela EDI, pela GDI, há uma demanda, assim, de curso de educação, de administração, da área de ciência da informação, né, de tecnologia da informação, e esses cursos existem. Então, se a pessoa tem interesse, ela pode aplicar e ter o suporte da rede de Christian Halls do Brasil e do nosso também. Então, a pessoa entrando lá no site do Christian Hall, né, esse mesmo nome aí, Christian Halls, no caso, .com.br, que vai estar na descrição, a pessoa vai saber desses outros cursos e pode fazer e vai estar aí habilitado para o mercado, né? Sim, temos mais uma pergunta aqui. Uma participante perguntou qual é a forma de me inscrever no programa. Pronto, é só ir no site, né? Tá aí na bio do Christian Hall, Cisaleiro. E aí vai lá e se inscreve. Tem também os contatos de WhatsApp, se a pessoa tiver dúvida, né? Para perguntar, mandar direct, tudo mais. É só ir lá e procurar saber. Mas a gente pode falar de custo, né? Não sei se alguém perguntou de custo. Não, mas podemos falar. É bastante Vamos só dar pertinente. uma pincelada, assim, para a gente já caminhar para concluir, né? Se não tiver mais perguntas. A gente tem essa realidade de custo que a pessoa logo se preocupa. Poxa, a educação assim deve ser muito cara. Depende de como a pessoa pensa sobre isso. Até o canal, né, o Instagram, o IGTV do Christian Rosses, ele vai falar mais sobre isso. Pelo que é oferecido, é um custo baixo. Por exemplo, se a pessoa pega 2 disciplinas, porque o formato é de bimestre, né? O nosso bimestre aqui do Christian Rosses Aleiro vai começar em outubro. Então já começa agora em agosto e setembro uma turma, né? Para quem já se inscreveu antes nos outros Christian Halls. Então, se a pessoa faz 2 turmas, no mestrado, por exemplo, no bacharel, vai estar entre R$500 e R$600 por mês. Então, a pessoa pode ou adequar a sua realidade. Eu vou conseguir fazer essas 2, ótimo. Então, tenta fazer uma para começar. Enfim, tudo isso é ajustável e adaptável, mas o que a gente precisa lembrar essa educação ela está barata, em termos do que se recebe. E do valor do dólar, por exemplo, da mensalidade, né, falando assim de uma universidade americana ou de um seminário americano, se fala aí, né, a instituição fala em 85% de corte de despesas, de custos, né? Então, assim, vale a pena a gente considerar, pesquisar, conhecer mais. Com certeza. É uma oportunidade única, né? Aqui na nossa região, principalmente. Chegou mais gente. Seja bem-vinda. A live já está perto de encerrar. Acho que não temos mais perguntas. Então, pastor, eu vou abrir agora, passar a palavra para o senhor fazer suas considerações finais, seus agradecimentos. Olha, eu quero agradecer a todo mundo que está entrando, os irmãos de nossa igreja, a Thaís entrou aí agora, todo mundo está participando, que bom. Temos aí o pastor Ivo Rangel, um abraço, Ivo. Dá uma olhadinha depois, assiste de novo. Todo mundo, né, que vai assistir depois também. Quero agradecer aos que vão assistir depois, porque tem as pessoas que assistem agora. É só a pessoa conferir, né, e passar adiante, e estudar e pensar e perguntar. Qualquer dúvida, perguntar pelo direct, pelos nossos contatos. Porque, assim, a gente se preocupa, eu queria falar isso, né? Eu mesmo me preocupo com o futuro da igreja aqui na Bahia, no nosso país, porque a gente tem visto uma invasão tanto de maneira clara como também sorrateira, teologicamente, para minar a igreja na sua teologia, com o liberalismo teológico, com tudo aquilo que ofende a Deus, porque relativiza o conhecimento de Deus e da sua palavra. Então a gente precisa de uma educação teológica de qualidade, sólida,
conservadora nos seus princípios, no sentido de ser algo que é mantido pela igreja no decorrer do tempo, porque é a palavra de Deus, e ela não muda, e ela é que instrui, e ela é que orienta os nossos tempos, e não o inverso. Um abraço, Mariana, muito obrigado, e todos que estão participando, um abraço para a Lécia, pastor Israel lá em Pé de Serra, todo mundo aí, Paulo, Ana Paula, um abraço para todos. Obrigada, pastor. Eu que agradeço, a gente aqui que agradece sua participação, muito enriquecedora, todo o esclarecimento. Tenha uma boa noite, que Deus abençoe. Muito obrigada mesmo. Boa noite, obrigado a você e a todos que estão aí participando. Um abraço. Fica com Abraço. Deus. Amém. Gente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram da live. Espero que tenham esclarecido muitas questões. Quem tiver mais dúvida, é só ir na nossa página no Instagram, curtir lá, seguir. Clica no link da bio, que vocês vão ter acesso direto ao site do Christian Hall Cisaleiro e tirar todas as suas dúvidas. Qualquer coisa, podem entrar em contato conosco, com o pastor Jair, com o Rafa, ou comigo, ou com a Eunice também, que faz parte da equipe. Não se esqueçam de compartilhar. A live vai estar salva no IGTV aqui no Instagram, vocês podem ter acesso depois. Muito obrigada a todos e que Deus abençoe. Tchau, tchau.